Ela me traiu e riu no tribunal, até descobrir quem era meu advogado. Sabe aquele tipo de riso debochado que gruda na sua memória como chiclete velho em sola de tênis? Pois é. Ela riu. No meio do tribunal. Na minha cara. E naquele momento, por um segundo, eu quase me perguntei se ela tinha vencido. Mas aí ela viu quem estava sentado ao meu lado. O riso parou. O sangue sumiu do rosto dela. E foi a primeira vez em meses que eu me senti no controle. Mas calma, vamos voltar. Meu nome é Ryan, 35 anos, engenheiro civil em Tampa, Flórida. Trabalhava em uma firma de médio porte, vivia uma vida confortável, e achava que estava construindo uma vida sólida com a mulher que eu amava, Lindsay. Casamos em 2019, logo antes da pandemia. Ela era professora do ensino fundamental, carismática, engraçada, e com um sorriso que parecia fazer o tempo desacelerar, pelo menos até eu perceber que era o mesmo sorriso que ela usava com meio mundo. No início, nosso casamento era aquele clichê de comercial de margarina. Domingo de panqueca, séries na cama, viagens improvisadas. A Lindsay parecia ser o equilíbrio perfeito entre parceira de vida e melhor amiga. E eu, idiota, achava que tinha tirado a sorte grande. Mas é sempre assim, né? Quanto mais perfeita a superfície, mais podre costuma ser o fundo. A primeira rachadura apareceu numa noite de terça. Nada demais, ou pelo menos foi o que ela disse. Cheguei mais cedo do trabalho e encontrei ela rindo sozinha no celular. Não era um riso qualquer. Era aquele riso de quem tá flertando. Daqueles que você só dá quando tá recebendo atenção onde não devia. Quem é? Perguntei, tentando soar casual. Ah, nada. Uma piada que a Sarah mandou. Sarah era a melhor amiga dela desde o ensino médio. Mas o nome no topo da notificação tinha 5 letras. E começava com J. Fingi que não vi. Me senti um idiota por duvidar. E aí, como qualquer homem condicionado a não ser inseguro, engoli seco e fui preparar o jantar. Mas a pulga já tinha se instalado. E ela ia crescer. 3 semanas depois, a confirmação veio pelo caminho mais clichê e mais doloroso possível, um e-mail acidental. A Lindsay, na pressa de responder alguma coisa, me encaminhou um PDF de trabalho com um anexo errado. Era uma troca de mensagens exportadas do WhatsApp Web. Sim. Um arquivo zipado, nomeado como backup_conversas_ de. Abri. Era como entrar num túnel de raiva. Mensagens de semanas, talvez meses. Ela e esse tal DJ, trocando mensagens picantes, marcando encontros, mandando fotos. E o pior? Preciso pensar num jeito de sair disso sem perder grana. Ele é legal, mas não é burro. Ela se referia a mim. Sair disso sem perder grana. Ou seja, ela não só me traía. Ela já planejava o divórcio. Só precisava encontrar o momento certo, e um jeito de sair com o máximo possível. Fiquei em choque. Por 2 dias, não disse nada. Observei. Anotei. Copiei. Imprimi. Até que numa sexta-noite, esperei ela sair do banho, sentei na ponta da cama com o arquivo aberto no notebook e perguntei: "Você quer me contar alguma coisa?" O rosto dela travou. Mas só por 2 segundos. Depois ela riu. Vai começar com esse drama? É sério, Lindsay. Você quer dizer algo, ou prefere que eu leia em voz alta? Silêncio. Depois, outra risada. Sério que você tá bisbilhotando o que eu escrevo? Você parece um adolescente inseguro. Ela não pediu desculpas. Não chorou. Não implorou. Ela riu. Como se eu fosse o ridículo da história. Naquela noite, ela dormiu no sofá. No dia seguinte, já tinha advogado. Em menos de uma semana, recebi a notificação oficial do processo de divórcio. Ela queria metade de tudo. Metade da casa que eu comprei. Metade do carro que só eu dirigia. Metade da poupança que ela nunca contribuiu. E claro, pensão temporária,
para manter o padrão de vida enquanto se recoloca no mercado. Sim. A mesma mulher que me traiu, que me tratou como lixo, agora queria grana. E aí vem a parte boa, ela riu no tribunal. Na primeira audiência preliminar, quando o juiz fez as apresentações formais, ela olhou para mim com aquele sorrisinho vitorioso de quem já escolheu o tapete novo da casa que vai roubar. Até o momento em que o juiz disse: Sr. Ryan está representado por David Callahan? E aí, meu amigo, o mundo dela caiu. Porque o David Callahan não era só um advogado de divórcio. Ele era o pesadelo de todas as ex-esposas gananciosas da Flórida. E ele tinha um motivo muito pessoal para detestar mulheres como a Lindsay. O nome David Callahan provavelmente não significa nada para você, mas na comunidade jurídica da Flórida ele é uma lenda. Um monstro de terno sob medida, cabelo impecável, voz baixa e articulada, e uma reputação construída sobre a ruína de adversários arrogantes. Eu o conheci por acaso, anos atrás, quando ele defendeu um colega de trabalho meu num divórcio absurdo. A ex do cara queria metade da empresa que ele nem tinha fundado ainda. David destruiu ela no tribunal com classe e precisão. O tipo de cara que sorri enquanto arranca sua jugular com uma petição. E o melhor? Ele odiava golpistas emocionais. Na primeira reunião que tive com ele, falei sobre a Lindsay. Contei tudo. O caso com o Jay, as mensagens, o deboche, o plano de sair por cima. Ele escutou calado. Depois fechou a pasta, ajeitou os óculos e disse: Você quer justiça ou destruição? Quero que ela nunca mais ria de mim. Perfeito. Eu sou ótimo nisso. Voltando um pouco no tempo, quando conheci a Lindsay, em 2017, eu era um homem simples. Trabalhava muito, economizava cada centavo, ainda me recuperando de um relacionamento anterior que tinha me deixado meio paranoico. Ela apareceu numa cafeteria, sentou perto de mim, pediu uma bebida que parecia mais uma poção mágica, latte de lavanda com espuma de leite de aveia e toque de cardamomo, e puxou o assunto como se já me conhecesse. Era encantadora. Rápida. Inteligente. E tinha aquele jeito meio cínico de rir das coisas que me fazia sentir como se o mundo fosse menos pesado. Nos primeiros meses, era só alegria. Viagens curtas, noites com vinho barato, planos de vida. Falávamos sobre filhos, futuro, sobre fugir da cidade e abrir um café numa praia deserta. Típico papo de casal que acha que amor vence tudo. Mas aos poucos, vieram os sinais. Primeiro, o controle. Pequeno. Do tipo, você vai sair com quem mesmo, ou essa amiga sua não gosta muito de mim, né? Depois, a crítica disfarçada. Amor, não leva mal, mas essa tua camisa parece que foi comprada num posto de gasolina. Ou, você não quer tentar ser mais ambicioso? A gente tá ficando velho. E aí vieram os gastos. As compras impulsivas, os cartões estourados, as desculpas criativas. Quando confrontada, sempre virava para mim: Ai, desculpa por querer viver um pouco. Você economiza tanto que parece um idoso com medo de morrer pobre. Eu aceitava. Porque, no fundo, achava que ela era só diferente. Mais intensa. Mais livre. Eu me ajustava, como muitos caras fazem, na esperança de manter a paz. Mas a Lindsay não queria paz. Ela queria domínio. E quando cansou de brincar de esposa modelo, simplesmente mudou de roteiro. Depois da descoberta do Jay, ela virou outra pessoa. Começou a jogar sujo. Mandava mensagens passivo-agressivas tipo: Espero que você esteja bem. Eu tô tentando seguir em frente com maturidade. Só quero que o divórcio seja justo. Não tô aqui pra guerra. Justo? Ela queria minha casa. Ela queria a pensão. Ela queria o cachorro. Sim, até o Ozzy, meu cachorro, um Golden Retriever que ela dizia ser fedido demais, entrou na lista de exigências. Foi aí que o David entrou com tudo. A primeira jogada dele foi agressiva, um dossiê completo sobre as finanças da Lindsay.
Ele descobriu que, apesar de não contribuir formalmente com as despesas, ela mantinha uma conta paralela com mais de 18 mil dólares, resultado de freelas que ela fazia por fora e nunca declarou. Depois, conseguiu os prints originais das conversas com o Jay, incluindo trocas explícitas e menções a fugir com ele depois que tudo estivesse resolvido. Mas o melhor? David conseguiu localizar uma câmera de segurança do prédio onde o Jay morava. Um vídeo em que ela entra com malas, numa noite em que alegava estar na casa da mãe, refletindo. Quando isso foi apresentado ao juiz, a expressão da Lindsay mudou pela primeira vez. Não foi medo. Foi surpresa. Ela não sabia que estávamos jogando xadrez. E ela só sabia jogar damas. Nos bastidores, ela tentou contornar. Me mandava mensagens doces. Memes. Até uma foto nossa antiga com legenda. A gente foi feliz, né? Eu não respondia. David dizia, quanto mais ela tenta te puxar para o campo emocional, mais perto estamos da vitória. E ele estava certo. Porque o tribunal ia virar o palco da nossa virada. E o riso dela ia ser engolido com gosto. A primeira audiência oficial foi marcada para uma quarta-feira, 9 horas da manhã, na corte do condado de Hillsborough. Eu cheguei 20 minutos antes, terno novo, barba feita, respiração controlada. O David já estava lá, lendo anotações como se estivesse se preparando para devorar alguém vivo, o que, tecnicamente, era o plano. Quando a Lindsay entrou na sala, ela estava vestida como se fosse a protagonista de um drama da Netflix, blazer claro, cabelo preso num coque milimetricamente desleixado, maquiagem leve para parecer natural. Ao lado dela, o advogado, um tal de Michael Delaney, um cara com fama de defensor de causas de esposas injustiçadas. Ela me viu. E sorriu. Mas o sorriso morreu em 3 segundos, quando percebeu quem era o homem sentado ao meu lado. David Callahan, ela murmurou, quase sem som. Ela reconheceu. Claro que reconheceu. O mesmo advogado que, meses antes, tinha feito a prima dela perder a guarda do filho em um caso de custódia extremamente público. O mesmo que a Lindsay dizia, na época, que era um predador jurídico frio e manipulador. Agora ele estava do meu lado. E ela sabia, ela tinha ferrado com a pessoa errada. A audiência começou com as formalidades de sempre, até que o juiz perguntou sobre os bens em comum. Michael, o advogado dela, fez o discurso padrão. Minha cliente deseja apenas o que é justo. A metade legal da casa, dos bens adquiridos após o casamento, e a pensão temporária compatível com o padrão de vida que ambos sustentaram juntos. David esperou ele terminar. Depois folheou uma pasta e disse: Meritíssimo, a senhora Lindsay está solicitando uma divisão de bens sob alegação de dependência financeira e ausência de renda. No entanto, aqui temos extratos bancários que comprovam uma conta ativa, não declarada, com depósitos regulares de valores advindos de trabalho autônomo. O juiz arqueou as sobrancelhas. David continuou. Além disso, temos evidência de relacionamento extraconjugal, confirmado por trocas de mensagens, fotos e estadias registradas com o terceiro envolvido, inclusive durante o período em que a autora alegava estar tentando reconciliação. Michael tentou interromper. Excelência, não é um crime se envolver com outra pessoa depois de uma separação emocional já instalada. Mas David foi mais rápido. Concordo. Mas é crime apresentar documentos falsos. E aqui temos 2 declarações assinadas pela senhora Lindsay alegando que estava morando com familiares durante esse período. No entanto, imagens de segurança mostram outra realidade. Silêncio na sala. A Lindsay arregalou os olhos. Tentou cochichar algo com o advogado dela. Ele balançou a cabeça. Ela começou a suar. O juiz pediu um recesso de 10 minutos. No corredor, David virou para mim e disse calmamente: A partir daqui, ela não tem mais o que negociar. Agora é contenção de danos. E ela sabe disso. Quando voltamos, Lindsay estava diferente. Não falava mais. Não sorria. Mal conseguia olhar na minha direção. Foi então que o juiz propôs o que, naquele ponto, já era um acordo humilhante para ela.
A casa ficaria comigo. Nada de pensão. Divisão dos bens móveis? Só os que estivessem na casa dos pais dela até a data da separação formal. O Ozzy? 100% comigo. E o detalhe que selou tudo, o juiz mencionou que, se eu quisesse, poderia abrir processo civil por falsidade documental e tentativa de fraude patrimonial. Eu não queria. Eu não precisava. Ela já estava quebrada. Ela tentou protestar. Eu não sou uma criminosa. Eu tava perdida, tá? Ele me espiava, me vigiava, me pressionava. O juiz levantou a mão. Senhora Lindsay, esse tipo de acusação não foi apresentado formalmente. E, pelo que vi aqui, quem estava sendo enganado, era ele. Fim da audiência. Do lado de fora, ela me alcançou no estacionamento. Estava ofegante, tremendo, voz vacilante. Ryan, eu sei que você me odeia. Mas eu juro que não era para ser assim. Você só queria sair por cima. E agora caiu do salto. Ela respirou fundo. E esse cara, o David, foi você que procurou ele? Não. Ele me procurou. Ela franziu a testa. O quê? O Jay, lembra dele? Ela congelou. Ele foi cliente do David também. E quando David soube quem você era, ele fez questão de cuidar pessoalmente do caso. Disse que pessoas como você precisam aprender uma lição. Ela não disse mais nada. Só ficou ali. Parada. Como se o mundo tivesse desabado pela segunda vez naquele dia. No caminho de volta para casa, David me mandou uma mensagem. Foi um prazer. Se precisar de mim no futuro, você sabe onde me encontrar. Mas, sinceramente, acho que ela já aprendeu o suficiente. E ele estava certo. Porque naquele dia, pela primeira vez em anos, eu não fui o otário. Eu fui o aviso. 2 semanas depois da audiência final, recebi um envelope marrom na minha caixa de correio. Sem remetente, só meu nome escrito à mão. Abri com cautela. Lá dentro, uma carta. Manuscrita. Papel dobrado em 4. Letra que eu reconheceria mesmo com os olhos fechados. Era da Lindsay. Ryan. Eu sei que você nunca mais vai querer me ouvir. E eu não culpo você. Mas preciso escrever porque tem coisas que me engasgam todo dia desde aquele tribunal. Quando a gente começou, eu não era assim. Juro que não era. Eu te amava de verdade. Mas eu me perdi. Me perdi em comparações, em ambições idiotas, em validação de gente vazia. E quando percebi que você era melhor que todos eles juntos, já era tarde demais. Você me venceu, Ryan. Com classe. Com dignidade. E eu merecia perder. Lindsay. Juro por Deus, eu sentei no sofá e li aquela carta 3 vezes. Não chorei. Não fiquei feliz. Só senti um silêncio profundo. Como se o eco daquela mulher finalmente tivesse saído da minha cabeça. Foi ali que entendi, a vingança já tinha acontecido. E o melhor de tudo? Eu não precisei sujar as mãos. Quem fez a Lindsay cair foi ela mesma. Eu só segurei o espelho. Nos dias que se seguiram, ouvi histórias de amigos em comum. Ela teve que sair da escola onde lecionava, parece que andou misturando a vida pessoal com o ambiente profissional, e os boatos correram rápido. O Jay? Tinha assumido. E pelo que o David me disse, ele andava usando o nome dela como exemplo em conversas jurídicas. Cuidado com a Lindsay Effect, ele dizia. De ícone de professora cool no Instagram, ela virou um exemplo de alerta jurídico. Mas a cereja no topo foi a mensagem que recebi da prima dela, sim, a mesma que tinha perdido a guarda do filho pro David tempos atrás. Então, parece que agora ela entende como me senti. Engraçado como a vida gira. Respondi só com um emoji de foguinho. Porque não precisava dizer mais nada. Do meu lado? A vida foi voltando ao lugar. Vendi a casa, como planejado. Peguei minha parte,
Comprei um AP menor, mais moderno, sem nenhuma lembrança da Lindsay. Recomecei com tudo novo, móveis, decoração, rotina. Até o Ozzy parece mais leve. Voltei a tocar violão. Comecei a sair mais. Fiz terapia. Conversei com minha mãe sobre tudo, até ela chorou quando soube da carta. E numa noite qualquer, num barzinho com música ao vivo, conheci a Erin. Enfermeira, divorciada, cheia de sarcasmo e zero paciência para drama. Na primeira vez que ela riu da minha piada ruim, eu percebi, aquilo era real. Sem manipulação. Sem jogo. Sem script. Só duas pessoas sendo humanas, do jeito certo. Mas o momento que selou tudo, a verdadeira virada, para mim, foi meses depois, quando fui até o cartório assinar o último papel do processo. O funcionário carimbou a página, olhou para mim e disse: "Isso aqui encerra oficialmente o processo. Você tá livre." E eu respondi: "Eu sempre estive. Só não sabia ainda." Saí dali leve, com o sol na cara e um sorriso que não tinha nada a ver com vingança. Era libertação. O que mais me assusta quando penso na Lindsay hoje em dia não é o que ela fez. É como ela fez com tanta naturalidade. Ela não chorou. Não hesitou. Não mostrou culpa. Não demonstrou nenhum remorso real até o tribunal virar contra ela. Até perceber que, pela primeira vez, ela não ia conseguir manipular ninguém com palavras bonitas e sorrisos ensaiados. Ela me traiu, me expôs, tentou me arrancar tudo. E riu. Riu no tribunal. Na frente do juiz. Do meu lado. Como se eu fosse só mais um cara bobo que ela enganou com facilidade. E talvez eu tenha sido mesmo, por um tempo. Mas só por um tempo. Porque no fim das contas, ela não riu de mim. Ela riu pra mim, achando que tava por cima. E quando ela descobriu quem era meu advogado, bom, aí a risada morreu. E eu aprendi uma coisa muito valiosa com tudo isso. Nunca subestime o silêncio de um homem calmo. A gente ouve, guarda, registra. Enquanto ela jogava sujo, eu preparava o terreno. Enquanto ela mentia, eu montava o quebra-cabeça. Enquanto ela ria, eu contratava o cara que ia calar a boca dela com elegância. E a melhor parte: não precisei me vingar. Ela mesma construiu o fim dela, passo a passo, achando que estava vencendo. Hoje eu durmo tranquilo. O Ozzy ronca no tapete do lado da cama. A Erin respira fundo no travesseiro ao lado. E eu? Eu agradeço. Agradeço por ter perdido a Lindsay. Porque perder alguém que te destrói nunca é uma derrota. É um livramento com recibo. E esse recibo, meu amigo, tá carimbado no tribunal.